colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho que você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, terminando o mês de julho. Agosto, a gente vai já se preparar, porque setembro é a nossa festa. Em agosto tem a festa da confraria. 24 de agosto faz 21 anos. Né? Evangelho de ontem, eu não estive aqui ontem, muito importante, que é Marta e Maria. Né? Só tem uma coisa necessária, que é contemplar Jesus. Essa é a coisa necessária. Porque tem muita gente correndo hoje aí, né? Até dentro da igreja. Quem gosta de correr vai para as Olimpíadas, mas na igreja mesmo é para contemplar Jesus. Também para ensinar o Brasil a ganhar alguma coisa, porque um país desse tamanho para ganhar 3, 4 medalhas, é melhor não ir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 13, 36 a 43. Ele anunciou a parábola do joio, do trigo, agora explica, está bem explicado, aqui está de estudo, né? Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus deixou as multidões, falei várias vezes, Jesus não era muito apegado à multidão não, eu também não sou não. Tem muita gente que é. E foi para casa. Ele não tinha casa, então se diz que foi para casa, a casa de Pedro, Cafarnaum, fica perto do lago, falei domingo. Seus discípulos aproximaram-se dele. Então, vai falar com os discípulos hoje. Bom. E disseram, explica-nos a parábola do joio. Se pediu para explicar porque não entenderam nada. Eles não entendiam nada. Para mim, um dos maiores sofrimentos de Jesus é ele falar e o povo não entender nada. Né? Os discípulos não entendiam nada. Aí Jesus diz, vai explicar bem direitinho. Né? Aquele que semeia a boa semente, foi dito que era boa semente, não, o semeador saiu a semear, mas só que aqui é a boa semente, não é aquela outra parábola. É o Filho do Homem, Daniel 7, 13, 14. Lá em Daniel 7, 13, 14, ele fala do final dos tempos. Aí tem um ancião, que é o Pai, que é Deus, e tem um Filho do Homem, que é uma figura escatológica. Escatom quer dizer final dos tempos. É Jesus que vai julgar no final dos tempos. Volta logo, Senhor, porque o negócio aqui está bravo. Só guerra, rumores de guerra, né? Mas ele disse que ia acontecer. Né? Eleições fraudadas. Esse povo não tem temor de Deus, não. Se um pecadinho que eu cometer, eu vou responder, imagine fraudar uma eleição no país todinho. Pode mandar para ele, que eu estou falando é dele mesmo. Né? Esse povo de esquerda não tem vergonha, não. É um queimar tudinho lá embaixo. Essa é meu consolo, é isso. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. Ele é o semeador. Certamente, quem anuncia a palavra também é. Desde que cumpra, né? Porque não adianta falar e não cumprir.
O campo é o mundo e a igreja. Quem está precisando ser evangelizado hoje é a igreja católica. Talvez mais do que o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Então tem os que pertencem ao reino e tem os que pertencem ao maligno. Até dentro da igreja. O joio são os que pertencem ao maligno. E o joio parece muito com o trigo, né? Igualzinho. A mesma aparência, mas Deus não julga a aparência, ele vê o coração. A aparência não leva ninguém para o céu. Nunca vi dizer. E é difícil um santo católico bonito mesmo, a maioria é bem feinho. Tudo santo. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E quem segue o inimigo é discípulo do diabo. Tem uma ruma hoje também. A colheita é o fim dos tempos. Ceifar, colheita, isso tudo quer dizer juízo final, fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos que vão vir com Jesus. Nesse tempo de muita provação, é bom você ler o livro do Apocalipse. É um dos livros que eu mais gosto. Tem gente que morre de medo, pois esse livro me traz uma esperança tão grande. Quando eu estou assim meio triste, eu leio o Apocalipse. Vejo aqueles cavalos, né? Cavalo branco, ceifando tudo. Acho bom. Acabar com essa sem vergonhice na face da terra. Ceifar mesmo. Cortar, julgar. Julgar essa falta de vergonha hoje, que é muita. Ele só vê as Olimpíadas aí. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, eu vou falar o que está escrito aqui. O joio vai ser jogado no fogo do inferno. Assim também acontecerá no fim dos tempos. Quem pratica o mal vai para o fogo do inferno. A leitura é essa, eu falo disso. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Os que fazem os outros pecar, esse escândalo aí que teve nessas Olimpíadas aí, esse povo fez outras pessoas pecarem. Vão responder. E quem aprova também, está pecando do mesmo jeito. Retirarão do seu reino, do reino da terra, porque no céu não pode estar, porque não pode ir do céu para o inferno. Retirará do reino da terra todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, fraudando a eleição. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Esse fogo não é só o fogo mesmo não, porque se fosse, né, queimava, botava uma pomada, esse fogo não se acaba não. Esse fogo aqui é eterno. É o ódio, é a luxúria, é tudo que é pecado reunido, todo junto, que eternamente. E que você não, o remorso de estar ali, não poder sair, tudo isso junto é o fogo. Pensa aí no dia ruim que você teve, o pior dia da sua vida, é isso aí 1000 vezes pior para sempre. O inferno é isso. Só que a turma não está pensando, né? Nem estão falando mais na igreja, né? Porque na igreja só se fala de flor, de não sei o quê, de coisa mais ou menos. Aqui mesmo não, eu falo da palavra de Deus. Está virando uma igreja cor-de-rosa. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Quem disse foi Nosso Senhor também fala. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pode chorar e ranger os dentes. Ranger os dentes de raiva, chorar de remorso. Dali não sai. Dali não sai. E se a gente for para o céu e uma pessoa conhecida for para o inferno, você nunca mais vê. Pode se despedir porque nunca mais vai ver. Então os justos brilharão como o sol. Ele termina uma coisa boa. Os justos, aqueles que seguiram Jesus, os mandamentos de Deus, da igreja, brilharão como o sol. Ele mesmo diz, quando ele voltar, mesmo que seja meia-noite, vai ser como a luz do dia. A Jerusalém celeste, Apocalipse.
Não tem luz não, mas ela brilha como uma luz do dia. Porque ela é a própria glória do Senhor. No reino do seu Pai. O que a gente tem que lutar é para ir para o reino do Pai, e não para o reino do inferno. Quem tem ouvidos, ouça. Essa frase aqui está no livro do profeta Isaías, igualzinho. Quem tem ouvidos, ouça. Gabriel, as duas portas durante a missa tem que vigiar, porque não é passarela não, viu? Pois é, então as duas portas tem que vigiar. Quem tem ouvidos, ouça. Está no livro do profeta Isaías. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo escuta. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo ouve. Sabe por quê? Porque o ouvir, no hebraico, foi o que eu estudei, né? Significa obedecer. Se eu ouvir a palavra de Deus e não obedecer, não adianta. É a mesma palavra, a mesma raiz é ouvir e obedecer. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Obedece Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A mesma palavra. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Jesus repete os profetas do Antigo Testamento, a mesma linguagem. Mas para entender tem que ler a Bíblia toda, do começo ao fim. Comece hoje, pelo Gênesis, vai até o Apocalipse. Aí tem ali a leitura do profeta Jeremias. Então o evangelho está todo explicadinho, não deu nem para me explicar, porque Jesus explicou tudo. Não é difícil, é só chegar em casa, reler, se coloque lá no evangelho, como é que você está preparado para o juízo final? Se estiver preparado, fique tranquilo. Aquilo que eu estou falando, que a gente lê, se lhe incomodou, é porque tem alguma coisa com você que não está bem. Se você está em paz, eu me sinto em paz quando eu falo. Então, você não está devendo nada, não tem o que temer quem não deve. Agora, se você deve, se confesse. Ou lute. Né? Jeremias 14, 17 ao 22. Já expliquei, né? Jeremias, escolhido onde nascer, antes foi formado no ventre materno. Jesus mandou ele anunciar a desgraça e a felicidade, as duas coisas. E ele não queria isso. Não vou não, que eu sou uma criança, não sei falar não. Eu só não digo que você não vai não, porque você vai. E o que eu mandar fazer, você vai dizer. Aí ele foi. E no meio do caminho reclamou de Deus, né? Mas Deus tinha dito antes, eu não vou te dar a felicidade aqui não. Tu vai ser perseguido. Todo mundo que anuncia a verdade é perseguido. Eu estou anunciando isso aqui, o canal é todo censurado. Cada de gente que não gosta, para mim, estou um pouco me lixando. Eu tenho que anunciar a palavra de Deus. Se gosta, se não gosta. E ele disse, seduziste-me, enganaste-me, Senhor. Eu pensava que ia ser tudo bem. Quem foi que disse que ia ser tudo bem? Você não foi enganado, não. Deus disse para você como é que era. Disse para mim também, né? Deus não engana ninguém, não. Ele prova, mas não engana, não. O que ele diz hoje? Jeremias 14. Leia o livro dele, 56 capítulos. Dá para ler numa noite. Derramem lágrimas meus olhos. Como é que você quer que eu fale de alegria se o homem começa falando desse jeito? Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia sem parar. Porque um grande desastre feriu a cidade. Como é que quer que eu anuncie felicidade? O homem está mandando chorar. A jovem filha do meu povo, um golpe terrível e violento. Está falando de quem? Jerusalém. Vai ser destruída. Ele falou antes da destruição. Derramem, chorem. Jeremias, se estivesse hoje aqui, né, estava lá na ONU gritando, chorem, seus devassos. Chorem, derrame lágrimas. A jovem filha de meu povo, Jerusalém, o mundo todo, sofreu um golpe terrível e violento.
Aqui é uma visão que ele teve. Ele está falando o que vai acontecer. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. E não é numa bala, não. Uma bala, às vezes, você morre na hora. É numa espada, às vezes não morria na hora, não. Ele está falando de cadáveres, gente morta no campo. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. No campo, morto. Na cidade, fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Não tem o que fazer. Está tudo destruído. Aí ele interroga Deus. Esses primeiros 2 versículos é um anúncio sobre a cidade. Não só a cidade, todo o país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Está perguntando para Deus. Tu rejeitou Judá? O reino de Judá, capital Jerusalém, porque Israel do norte já estava no exílio, agora é Israel do sul. Te desgostaste de Sião? Sião é Jerusalém. Especificamente é sobre Jerusalém e Judá. Por que então nos feriste tanto? Ele está dizendo que foi Deus quem feriu. Foi porque tudo, na concepção dele, tudo vem de Deus. E nesse sentido é. Não que foi Deus, mas que Deus castiga, como o pai tem que castigar o filho. E tudo que tem de ruim no mundo é consequência do seu pecado, do meu e de todo mundo, do pecado original. E o mundo quer continuar pecando, então vai ser desse jeito mesmo. Vai vir coisa ruim. Te desgostastes, tem 3 S, né? Desgostaste deveras de Sião? Por que então nos feriste tanto, que não há meio para nos curarmos? Não tem cura. Todo mundo morrendo aí, e o que está morrendo está com fome. Esperávamos a paz, e não veio a felicidade. Aí você quer paz? Vai chegar um tempo que não vem, não. Porque isso aqui vai servir para hoje também, viu? E porque vai acontecer e já está acontecendo. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação e tristeza. Chegar um tempo aí, já chegou, que só quem dá paz é nosso Senhor. E ela vem como consequência da justiça e do perdão do pecado. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade. Pois reconheça. Ele está reconhecendo a impiedade, o pecado, os pecados de nossos pais. Versículo 20, porque todos pecamos contra ti. Todos. Né? Gosta de falar isso, né? Só não Maria e Nosso Senhor. O resto, tudinho pecou. O problema não é pecar, porque se pecou, foi batizado e está lutando contra o pecado e não peca mais, tá bom. O problema é pecar e continuar pecando, que a maioria faz. Mas por teu nome, o nome representa a pessoa, não nos faça sofrer a vergonha suprema. Vergonha suprema é a condenação eterna. Aqui é a destruição total da cidade, que vai ser destruída. De levarmos a desonra ao trono da tua glória. Levaram, porque a cidade foi sitiada e destruída. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Aí se lembrou da aliança. E ele é um profeta de Deus, né? A aliança que Deus fez com o povo através de Moisés. Êxodo 19, 24, 32 a 34. Só ler. O livro do Êxodo fala de muita coisa importante. Revelação do nome de Deus, saída do Egito, aliança, Páscoa, formação de povo sacerdotal, lei. 6 assuntos muito importantes. Acaso existe entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? O pecado do povo era exatamente esse. Agora ele bota a mão na ferida do povo, do pecado do povo. Idolatria. Pachamama, no Jardim do Vaticano. Idolatria. Macumba, que aqui tem.
Idolatria, espiritismo, horóscopo, adivinhação, tatuagem, tudo isso é idolatria. Colocar uma pessoa no lugar de Deus, idolatria. Todo pecado é idolatria. Pecado mortal consentido é idolatria. Pouca gente escapa da idolatria hoje. Os ídolos fazem chover, quem é que dá chuva, né? Não é Deus não. Quem é que manda fogo do céu? Não é Deus não. Leia 1 Reis 18, 20 a 40. Elias invocou e o Senhor mandou fogo do céu. Quem é que eleva Elias e Enoque para o céu? Não é Deus não? Ou é ídolo agora? Pois bem, bota um ídolo aí para fazer chover. Acaso podem os céus mandar-nos as águas, as chuvas? Só se Deus mandar, deixar. Não és tu, o Senhor nosso Deus, que estamos esperando? É. O Senhor nosso Deus do antigo é Eloheno, ou Adoneno. E o Senhor nosso Deus para nós, Jesus. Tu realizas todas essas coisas. Ele termina aqui. É uma profissão de fé. Quem cria tudo, do nada, só o Senhor. Ídolo nenhum cria algo. O ídolo cria nada. Mas o mundo hoje está correndo atrás dos ídolos. Por isso que estão do jeito que estão. Ou por isso que está do jeito que está. E essas nações, para mim, não valem nada, a maioria. Nem obedeço a elas, nem sigo a elas. Sigo a palavra de Nosso Senhor. Elas estão idolatrando com o divórcio, com a união civil de pessoas do mesmo sexo e idolatria. Ideologia de gênero, aborto, legalização da droga, tudo isso é idolatria. Eutanásia. Vão responder. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada Sua Mãe Maria Santíssima.